toda e qualquer forma ômega pode ser escrita como D de alguma coisa. Foi um truque, né, que a gente utilizou, mas o truque resultou em que o ômega pode ser escrito como uma derivada exterior de alguma coisa. Portanto, todas as R formas que você definir sobre um aberto 1 são exatas, se você se restringir àquele aberto 1. Portanto, quando o seu grupo de cohomologia não é trivial, tá certo? O que isso representa? Nessa situação, se você se restringisse, se você perguntasse para o grupo de R-ésimo grupo de cohomologia do U, é 0. Tá certo? O R-ésimo grupo de cohomologia do U é o grupo trivial, consiste apenas da identidade. Né? Se o R-ésimo grupo de cohomologia da variedade não é trivial, isso significa que tem uma obstrução a que as R-formas fechadas sejam exatas globalmente. No entanto, localmente, elas sempre são exatas. Se você tiver uma variedade onde os seus abertos forem contrácteis, tá certo? Você sempre pode escrever dentro de um aberto ômega igual a D de alguma coisa. Sempre. O que você não pode fazer é fazer isso globalmente. Você definir uma R-1 forma, alfa, e dizer que globalmente, essa R-1 forma definida globalmente, dizer que globalmente o seu ômega vai ser D desse alfa. Isso não necessariamente você vai poder fazer. Então, o que um grupo de cohomologia mede é a obstrução global, não local, global, a você escrever uma forma fechada como uma derivada exterior de alguém. Então, tipo assim, eu fiz isso em bastante detalhes, essa demonstração, que eu queria que vocês percebessem a ligação entre um problema de cohomologia, que parece ser um problema local, parece ser um problema de resolver equação diferencial, né, apenas, com as propriedades globais da variedade. Se você se restringir a situações locais, você sempre pode resolver esse problema de maneira trivial. Se o cara é fechado, é porque ele é exato. Tá certo? Se uma R-forma é fechada, é porque ela é exata. O fato disso não poder acontecer globalmente reflete alguma coisa sobre as propriedades globais da variedade, não sobre coisas locais. Então, mais uma vez, lembrando daquela história lá da partícula numa caixa, né? Isso representa obstruções, né? Ou propriedades globais da sua variedade, e não propriedades locais. Por mais que pareça que tenha a cara de uma equação diferencial, é uma equação diferencial, mas na hora de você resolver mesmo, você tem que levar em consideração, vamos dizer assim, as condições de fronteira, né, da história. Tá certo? O teorema de Índice contabiliza essas coisas. Com certeza. Com certeza. Bom, o que eu vou terminar aqui fazendo para vocês, né? Eu não vou fazer em detalhe, não. Vou só citar agora alguns resultados aqui para a gente. Que eu acho que o principal recado aqui da cohomologia está dado, né? Quer dizer, aqui não é uma questão de transformar todo mundo em expert em cohomologia, longe disso, né? O assunto foi só arranhado, de leve, por cima, mas o que eu gostaria que ficasse é realmente o espírito da coisa. O espírito da coisa é esse, né? Você inferir sobre características globais da sua variedade a partir de coisas que aparentemente envolvem apenas equações diferenciais. D ômega igual a zero é uma equação diferencial, tá certo? Deixa eu só colocar para vocês alguns fatos aqui sobre os grupos de cohomologia.
vou enumerar, só para organizar melhor. Então vamos ter o seguinte, né? Vou falar primeiro sobre isso aqui, dualidade de Poincaré. Poincaré andou mexendo com essa história, né? Bastante, né? Pelo jeito. Imagina que você tem o seguinte, você tenha o ômega, uma R forma, tá certo? De M. Né? E um eta sendo uma M menos R forma do M. M é a dimensão da variedade. Né? Então, se você montar ômega exterior eta, tá certo? Isso daqui é uma forma de volume, isso aqui é uma M forma. Uma M forma, uma forma de volume. Vai ter um coeficiente, tá certo? Na frente dele, na frente dessa M forma, que pode ser usado para prover uma integração sobre a variedade. Em particular, chamar ele de uma M forma de volume é meio precipitado, porque a gente não tem garantia nenhuma de que esse coeficiente vai ser positivo definido. A gente chama uma M forma de volume quando isso acontece. Mas vamos dizer que ele é um candidato, né? Se você tomar um módulo desse cara, pelo menos, né? Ele é um candidato. Então, se você tem isso, você tem um cara em ômega R, um cara em ômega M menos R. Você pode, então, definir, né, um produto escalar entre ômega R e ômega M menos R. Tá certo? Que é isso aqui, né? Integral sobre a variedade de ômega exterior eta. Isso é uma forma de volume, então eu posso integrar sobre a variedade toda. Tá certo? Nem preciso dizer que esse produto, né, isso aqui é a definição, né, esse produto escalar, ele é bilinear, obviamente, ômega 1 mais ômega 2 com eta, dá ômega 1 com eta mais ômega 2 com eta, né, ele é linear em ômega, linear em eta, tá certo? E mais, né, ele não é singular, ele é não singular, ou seja, ele só se anula se o ômega ou o eta forem zero, tá certo? Se você pegar e calcular ômega com um cara qualquer e obtiver sempre zero, isso só acontece se o ômega ele mesmo for zero, tá certo? E assim por diante. Ele é não singular e, portanto, ele é não degenerado, né? Isso vai definir, então, da mesma maneira que a gente discutiu para os grupos de cohomologia, com os grupos de homologia, isso define uma define um isomorfismo entre o ômega R e o ômega M menos R. Você tem um produto escalar não degenerado entre os dois. Isso vai significar, mais uma vez, que o ômega R é isomorfo ao ômega M menos R. Coisa que a gente já sabia. A gente já sabia quando a gente falou das R formas. A gente já falou que tinha uma estrutura de pirâmide, né? Vamos dizer assim. Tá certo? Entre as R formas e as R menos 1 formas. O que é interessante aqui é o seguinte, que isso daqui vai implicar, né, numa estrutura, num produto escalar entre o HR, grupo de cohomologia, Résimo grupo de cohomologia, e o HM-R também. E a estrutura disso começa quando você percebe o seguinte: se você pegar
um cara equivalente, né? Certo? E você fizer, vamos supor que ômega seja exato e eta seja exato, tá certo? Então, isso daqui vai ser ômega eta mais, exato não, fechado, né? Então, d ômega igual a d eta igual a zero, né? Mais d alfa eta, tá certo? Agora, o que é d alfa eta? Né? d alfa eta é integral de d alfa exterior eta, não é isso? d alfa exterior eta vai ser a integral de d de alfa exterior eta menos 1 elevado a m menos r, a m menos r, não, a r menos 1 alfa exterior d eta. Aqui a gente está usando a regra de Leibniz, né, dessa história. Se a minha variedade for sem bordas, o teorema de Stokes vai dizer que isso daqui é integral sobre a fronteira do M, tá certo? Integral sobre a fronteira do M de alfa exterior eta. Só que se não tem fronteira, isso é zero. Na teoria de campo a gente diz que isso aí é uma derivada total, né? No final das contas. E esse cara que está aqui também é zero, porque d eta é zero, porque eta é fechado. Tá certo? Conclusão, d alfa exterior eta é zero. E ômega mais d alfa exterior eta é a mesma coisa, então, que ômega exterior eta. Isso significa que ômega exterior, ômega, produto escalar de ômega com eta, é independente se eu pego ômega ou se eu pego qualquer ômega linha que seja equivalente a ômega pela adição de uma forma exata. Então, esse cara, ele é independente sobre o... é independente, eu posso definir esse produto escalar entre os grupos de cohomologia, consistentemente. É claro que se eu botar esse d alfa desse lado, a demonstração segue igual, tá certo? Então, o que eu posso fazer agora é definir isso aqui, ó. Esse cara aqui pertence ao HR de M. E esse cara aqui pertence ao HM-R de M. A definição disso daqui pode ser simplesmente isso aqui, e ela está muito bem definida, independente do representativo que eu escolho. Como isso aqui é um produto escalar não degenerado, isso implica que esse HR de M é isomorfo ao H M-R de M. Então, os grupos de cohomologia também obedecem à mesma estrutura de pirâmide que os espaços das R-formas. Tá certo? Isso não quer dizer que a dimensão do HR de M e do HM-R está dada em termos da dimensão do ômega R. Isso é completamente diferente. Mas sim quer dizer que esses grupos de cohomologia são isomorfos. Tá certo? Então, se você tiver uma variedade de dimensão 3, por exemplo, o H1 vai ser isomorfo ao H3. E o H2 vai ter lá a dimensão que ele quer. A dimensão do H2. Se tiver uma variedade de dimensão 4, o H1 vai ser isomorfo ao H4 e o H2 vai ser isomorfo ao H3. Tá certo? Isso é a chamada dualidade de Poincare, tá certo? Nos grupos de cohomologia. Tem uma outra coisa interessante, eu só quero mencionar aqui, não dá muito tempo e também não vem ao caso assim, demonstrar decisivamente, né? É a fórmula de Punnett.
Kullitz. Essa fórmula diz o seguinte: se você tem uma variedade M, né, que é um produto cartesiano de duas variedades, os grupos de homologia do M estão relacionados com os grupos de cohomologia do M1 e do M2 através de uma fórmula razoavelmente complicada, né? Não é tão complicada assim. O HR de M, ele é uma soma direta sobre P mais Q igual a R de HP de M1 tensor HQ de M2. Certo? Vamos supor que você está falando do terceiro grupo de cohomologia. Você pode obter 3 de várias maneiras, né? 0 mais 3, 3 mais 0, 1 mais 2, 2 mais 1, né? E acabou, né? Se você só está particionando em 2 grupos, acabou. Então, você vai somar todas as contribuições. O grupo de cohomologia dessa variedade, que é produto cartesiano das outras duas, vai ser uma soma direta desses produtos de grupos de cohomologia. Tá certo? Os números de Bethe, né, dimensão dos grupos de cohomologia, vão refletir a mesma coisa. P mais Q igual a R, dP de M1, dQ de M2. Certo? Isso em particular vai ser útil para você mostrar que a característica de Euler-Poincaré de uma variedade que é o produto cartesiano de duas variedades é o produto das características de Euler-Poincaré das duas variedades. Tá certo? Legal. O que mais? Retrocesso. De HR de N. Os grupos de cohomologia podem ser retrocedidos também. Né? Para isso a gente define o retrocesso, por exemplo, de HR de N em HR de M. Para isso, é claro que o seu F tem que ser um F de M em N. Tá certo? Da seguinte maneira, você define o retrocesso F estrela ômega como sendo F estrela ômega. Certo? Isso aqui, por definição, isso é uma definição. Isso vai ser uma classe de cohomologia no HR de M. Perdão. Teu F vai de M em N. Teu ômega é um cara em N. Né? Então, F estrela ômega é um cara em M. É uma R forma em M. Né? Então, a gente define esse cara desse jeito, né? E com isso a gente tem o retrocesso dos grupos de cohomologia. Né? Tá certo? Quer dizer, eu posso imaginar, né, que tem grupos de cohomologia iguais se esse F for, por exemplo, um difeomorfismo. Né? Essa é uma possibilidade. Né? Eu tenho uma relação com homotopia também, né? Essa relação com homotopia, ela vem em 2 aspectos.
Mas vou colocar o resultado final direto, né? Suponha que Q1 de M é igual a zero, ou seja, que M é simplesmente conexo. O grupo fundamental de M é trivial, né? Isso, como a gente viu, significa que todo loop em M pode ser contraído a um ponto, né? Se o P1 de M for zero, então a gente vai chegar à conclusão também que o H0 de M é zero. Há uma relação, daria até para a gente trabalhar um pouco mais essa relação, mas a gente não tem muito tempo aqui, né? Entre o grupo H0 e o grupo fundamental, da homotopia, né? Bom, aqui na Carrara, várias dessas coisas estão em muito maior detalhe do que eu apresentei aqui. Eu optei por fazer uma coisa, mais uma vez, né? 8h30, né? Eu optei por fazer um negócio mais econômico e concentrado em cima dos pontos que eu considerei os mais importantes. Mas essas coisas que estão mencionadas aqui são coisas bastante interessantes e que estão com bastante mais detalhe dentro da Carrara, tá certo? Se vocês quiserem estudar isso e depois aparecer na minha sala, tirar dúvidas, etc., está aberto, não tem problema. Podemos discutir aí à vontade, ok? Então isso, por enquanto, encerra, né, o curso, né? A gente vai fazer uma pausa e agora a gente volta em agosto, né, início de agosto, com a parte de geometria riemanniana, tá certo? Vamos fazer essa parte de geometria riemanniana e aí sim o curso está encerrado, né? Essa parte que está aqui é a última parte que vai ser cobrada em prova efetivamente, né? Então a parte de geometria riemanniana não entra na avaliação. A última coisa que vai entrar é isso que está aqui, tá certo? Então, isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu. No vídeo ainda não acabou, não, né? Não, o vídeo acabou hoje.